subindo. Não é ainda para Nova Jerusalém, né? Mas estamos subindo para o nosso quarto. Já subimos, né, na verdade. Que é o lugar que eu gostaria de ir, né? Assim, para Jesus, mas ele disse que, eu vou falar daqui a pouco, a caminhada é longa, então, se a caminhada é longa, tão certo como vive o Senhor, eu não vou morrer agora. Tem ainda mais aí, no mínimo, 50 anos de caminhada. No mínimo. Ainda vou ver os meus netos, e é bem suspeito que eu veja os meus bisnetos. E vou ensinar eles a palavra. Eu vou ensinar eles a botar joelho no chão. Se é que, né, a gente vai encontrar aí coisas interessantes, legais, né, nesse tempo. Achou Jeremias, profeta maior, profeta, é um dos profetas que eu mais me identifico, inclusive, dos profetas, assim, de todos os profetas, é o que eu mais me identifico, por incrível que pareça. Por causa dos questionamentos, aquela coisa, mas não passo de uma criança, eu não sou nada. Não diga isso. Eu me identifico muito com ele. Jeremias. Clama a mim e responder-te e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes ou não conheces. Aqui na minha Bíblia, aqui tem um rodapé do Strong, que é a tradução, né? É quara, que quer dizer clamar. Quer dizer clamar por alguém, bradar, dirigir-se a alguém, gritar, proclamar. Amém? E aqui ainda fala, o chamar alto na tentativa de conseguir atenção. Ó, Senhor, nós consagramos a Ti as nossas vidas. Fala conosco através do Teu Espírito. E que é só o Teu Espírito que nos instrui a Tua palavra. Fala conosco. Enche-nos da Sua presença. Que o nosso interior seja completamente preenchido da Tua glória. Enche-nos do Seu Espírito. Fala conosco através deste momento tão precioso. Que haja uma atmosfera de glória, de poder aqui neste lugar, para transformar, em nome de Jesus, e para o entendimento real da Tua palavra. Que todo valente, que todo mover, que não é do Teu Espírito, seja amarrado no abismo. E a Ti daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E que somente a voz do Senhor fale neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Esse suco aqui tá misturado. Laranja, sei lá mais o que, e maracujá. O sei lá mais o que parece ser gostoso. Então, nós estamos falando, começamos na sexta-feira, eu dei só um melzinho sem sabor. Né, para um gosto na boca. E hoje nós vamos falar sobre o clamor que vem de encontro com a vontade de Deus. Sabe quando você vai de encontro, você vai, na verdade, buscar alguém, e esse alguém, ao invés de te esperar, ele vem de encontro a você. Então uma coisa une a outra.
esse é chegado um tempo que o nosso clamor, ele vai de encontro para se materializar, é quase que uma junção com aquilo que Deus quer fazer. Por isso é necessário clamar. É necessário clamar. Não é pra você comer isso aí não, hein? Segura aí. Tá morrendo de fome, meu filho? É para clamar, não é para comer. Então, no texto que nós vemos, ele fala: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Responder-te-ei. Como que vai ter resposta sem clamor? Me explica. Você já viu uma prova onde tem todas as respostas e não tem uma pergunta? Tem que ter resposta que vem de encontro ao clamor. E a Bíblia fala de oração e fala de clamor. É necessário clamar. A Bíblia fala que existe uma voz que clamava no deserto. A voz não estava no templo, guarde bem isso. A voz do Espírito não estava dentro do templo. A voz do Espírito não estava nos palácios, não estava nas sinagogas. A voz do Espírito Santo começou clamando no deserto, na boca de João Batista. Mas ela tem que terminar na minha boca e na sua boca, na boca da igreja, clamando nos últimos dias. Porque João Batista preparou o caminho do Messias, o caminho do noivo da igreja. E ele preparou, como o próprio Isaías diz: vós do que clama no deserto, endireitai as veredas, preparai o caminho do Senhor. Mas nós somos a voz que clama nesse deserto que nós estamos vivendo, chamado terra, chamado deserto, que nós estamos aqui ainda nessa terra, que não, enquanto aguardamos a vinda do noivo, nós clamamos nos últimos tempos. E é lamentável. É lamentável. É lamentável uma igreja, muitas vezes, que se dedica a tantas coisas. Se dedica a ensaiar o louvor, se dedica a um curso teológico, nada contra, mas se dedica a tantas outras coisas na igreja, se dedica a preparar o melhor som, o melhor ambiente, o melhor não sei o quê, e não se dedica a orar e a clamar. Você sabe por que muitas igrejas estão fracas? Muitos pastores caem em adultério, caem em muitas armadilhas do inimigo. Sabe por que muitas pessoas, tem muitos cristãos de fachada superficiais? Porque não estão orando e não estão clamando. Trata com total negligência a sua vida de oração. Por isso estão fracos. Mas o Senhor tem nos chamado e Ele está nos chamando para clamar, para abrir a boca e clamar, e através do clamor, porque muitas coisas o Senhor faz sem a necessidade de clamar, mas tem muitas coisas que o Senhor está aguardando a minha boca e a sua boca para erguer um clamor diante do mundo espiritual, para que a resposta, para que a ordem seja dada do trono, para interferir aqui na terra. Eu já falei na semana passada, em Apocalipse, no capítulo 8, o anjo pega a taça e com incenso, na verdade, e naquele incenso, naquela taça, tinha as orações dos santos. E quando ele derrama, tem poder, trovões e tal, e ali
por causa do clamor, Deus derrama o juízo e responde o juízo em resposta ao clamor dos santos. Por isso tem coisas que nós, pelo amor de Deus, precisamos abrir a boca para clamar. Precisamos levar a sério a nossa vida de oração. Nós tratamos tantas coisas com tanta mais seriedade e a nossa vida de oração fica, sabe? A vida de oração é a coisa mais importante na vida do crente. Porque é o teu relacionamento, é o relacionamento com Deus. A direção de hoje mesmo foi resposta de oração. Eu perguntei algumas coisas, ele não me respondeu nada, ele me respondeu uma outra coisa. Que aí eu fui e passei para os diáconos. Amém. Quem sou eu para questionar o Senhor? O Senhor vai responder no seu tempo, a hora que o Senhor quiser, o jeito que o Senhor quiser. O importante é que a resposta veio. Mas e se não tem clamor? Vai responder para quem? Você sabe que naqueles dias, nos dias de 1 Samuel capítulo 3, do verso 1 até o 14, mais ou menos, o texto vai dizer que Deus chama Samuel quando a lâmpada já estava se apagando. E o texto diz que as orações, ou que as visões eram raras. E sinais, sabe por quê? Porque não havia quem orasse, não havia quem clamasse. Não havia corações íntegros para clamar. Então, se não tem clamor, vai ter resposta como? Deus está aguardando a minha vida e a sua vida. Deus está aguardando nós clamarmos, abrirmos a nossa boca, porque muitas coisas não se vencem, não, eu vou fazer, eu vou isso, eu vou fazer aquilo. Não, você está entendendo completamente errado. Tem as coisas e muitas coisas na minha vida e na sua vida, você só vai vencer de joelhos no chão. É de joelho no chão, não é de outro jeito. A gente aprendeu completamente errado. Que eu vou, que eu faço, e na força do braço. Maldito é aquele que confia no homem e faz da força do seu braço, da sua carne, o seu Deus. Não, tem coisas que você não é isso e mais aquilo, não. É somente na oração, é somente no clamor. Só desse jeito, não tem vitória de outro jeito. Quem tem vida de oração, e tem mais, quem tem vida de oração, quem reconhece aquele que anda na presença e aquele que tem vida de oração também. Eu estava ouvindo o testemunho, meu Deus, é um tapa na nossa cara. Eu teria vergonha. Eu recomendo todos aqui assistirem um documentário no YouTube chamado Fé Não Fingida. Você vai sentir vergonha se né? Se eu for, eu senti vergonha. As tiazinhas começavam a orar 9 horas da manhã. Quando dava meio-dia, de repente, no círculo de oração. Começava a orar meio-dia, aí quando dava meio-dia, das 9 a meio-dia já se passaram quantas horas? 3 horas, né? Já se passaram 3 horas. Meio-dia, de repente, alguém levantava lá, cantava um corinho de fogo, um louvor, um hino, joelho de novo. E tome. Quando eu dava 5 horas da tarde, aí as vigílias de oração, né? Não tinha nada de cantoria, era só joelho no chão. E eu lembro muito bem disso, porque minha avó me levou algumas vezes em umas vigílias dessas. Que eu me lembro pouquíssimas coisas, que eu estava até comentando que o ministério
Louvado seja Deus pelo ministério infantil na igreja, que ensina as crianças, nossas crianças, o que elas sabem fazer. O que o Espírito Santo ensinou através de cada um dos filhos é maravilhoso. As nossas crianças precisam ser ensinadas a orar. E ela me levava e eu passava ali de joelho. Só que eu não sabia nada, assim. Mas eu bem me lembro que começava 11 horas da noite. Quando era 5 da manhã, era só orando. Não tinha... Ai... ah. E naquela época, não tinha Uber, não. Não tinha terminal de bilhete único, não. A gente ia a pé, inclusive. Eu com a minha avó. E minha avó já era idosa já. E eu nem sei, ela plantou hoje, ela plantou a semente, tenho certeza que foi na base da oração. Eu não me recordo de ensinamento nenhum, mas eu me recordo que ela estava de joelhos. Isso eu me lembro. Então, se eu estou aqui, eu sou fruto de oração. Aí a gente mal, os nossos cultos de oração de início, meu Deus, é um fiasco. Porque a gente começa a orar 8 horas. Aí quando dá 8h30, 8h40, aí já tem alguém olhando assim pro teto, já tem alguém que não está orando, está cantando louvor. O louvor é só para criar um ambiente, para que o ambiente do Espírito permaneça. Você pode até cantar, né, ali no meio do mover e tal, mas aí a pessoa ora 10, 15 minutos e passa o resto cantando. Nada contra, pode ser um dia ou outro, mas a gente precisa entender que o tempo de oração é tempo de oração. A gente precisa gastar a nossa vida na oração. Sabe, 90% dos nossos problemas seriam resolvidos se a gente gastasse mais tempo em oração, em clamor. Esse bairro já seria completamente transformado se há anos atrás, porque nós estamos aqui, sabe por que nós estamos aqui como igreja? Vamos ver se alguém tem um lapso de entendimento. Nós somos a primeira igreja aqui, vou ensinar você a pensar. Nós somos a primeira igreja inaugurada no Campo Limpo? Não. Já houveram outras igrejas? Por que Deus nos enviou aqui? Sim, é uma boa resposta, mas porque o Senhor nos chamou com uma voz profética neste tempo para fazer aquilo que outros não fizeram e que Ele enviou para fazer. O problema é que em muitos lugares as pessoas vêm se reunir nas igrejas e criam clubes para si mesmo. Meu Deus! Igreja não é clube. Eu amo os nossos momentos de comunhão, mas adoraria. Olha, adoraria que a gente marcasse que os nossos momentos de comunhão fossem iguais os nossos momentos de oração fossem iguais aos momentos de comunhão. Que você tivesse a mesma disposição para orar, a mesma disposição da qual você tem para estar no momento de comunhão. Quando muitos querem estar na comunhão, porque até isso é a guerra. Eu estou falando para você que o negócio é triste. Então, é necessário clamar. O diabo não respeita camiseta de Jesus, se está escrito Jesus. O diabo não respeita se você é grande, alto, magro, gordo. O diabo não respeita isso. O diabo não respeita isso.
Você sabe por que os filhos de Seva, lá em Atos, eles apanharam dos demônios? Sabe por que eles apanharam? Porque o Jesus que saiu da boca deles não era aquele que eles tinham um relacionamento diário. Certo? Eu tenho orado e clamado. Eu tenho orado e clamado para que o Senhor abale as estruturas deste bairro e para que esse bairro aprenda e tema a Deus. Aprenda a temer a Deus. Aprenda que há Deus em Israel e há Deus no Campo Limpo também. Como isso? Através do clamor, através de vidas, através de gente que ora. O diabo, como eu estava falando, não respeita a gente. Ah, as camisetas são de Jesus. Ah, eu tô com uma Bíblia debaixo do braço. Não. Bíblia não é amuleto, né? Igual aqueles filmes fantasiosos, né? Aí vem um vampiro, pega o colar de alho, e, a bala de prata, a estaca no... O diabo pode ter certeza que ele teme e ele tem medo de gente que ora, de gente que está constantemente com o seu joelho no chão. Me recordo de certa vez que eu estava orando, pedindo ao Senhor sabedoria, tal, as coisas e tal. E aí, orando, e aí eu fui num culto de oração, numa segunda, num lugar nesse período de transição, entre saber o que a gente ia fazer, se permanecer onde a gente estava, enfim. E aí eu cheguei lá, a irmãzinha foi, terminado, eu já estava indo embora já. Aí de repente a irmãzinha foi nesse dia que eu recebi a palavra. Botou a mão no meu ombro e falou: você está pedindo e está orando e está clamando assim, assim, assim. Falou tudo que eu tinha orado. Você está orando e clamando assim, 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 assim. Mas, e o Senhor eu vou te dar. Mas você vai vencer no joelho. Você vai vencer no joelho porque a caminhada é longa. Foi nesse dia que eu falei, para lá dos 80. E esse longo, a linguagem não verbal dos céus é maravilhosa, né? Porque quando a pessoa fala, a caminhada é longa, você imagina, pode ser daqui a 10 anos. 10 anos não, sabe quando aquele bate dentro de você e fala, ixi, tem chão. Deus é um Deus que responde oração. Deus é um Deus que responde clamor. Mas tem que clamar, tem que ter gente que clame. O diabo, como eu disse, não respeita a sua camiseta sua de Jesus, não respeita a sua Bíblia debaixo do braço, não respeita sua roupa bonita que você vem no culto de domingo, Deus não respeita os seus melismas, a voz que você canta, o jeito que você toca, não respeita porque você limpou a igreja inteira, e o diabo respeita se você tem joelho no chão. Quem tem joelho no chão, não adianta. Não precisa nem pôr a mão. Não precisa nem pôr a mão. Quando Jesus chega, ele tinha passado por um tempo de oração, um tempo de consagração. Quando ele chega, na cidade, ele mal chega, ele começa a pregar e ensinar. De repente levanta um endemoniado já ali e fala assim, que tem eu contigo, filho de... É chegado minha hora. Aí ele já fica quieto aí. Porque quem tem uma vida de oração incomoda o inferno. É exatamente para isso que Deus nos chamou. Para abrir a boca e clamar. E tem coisa que você não vai vencer de outro jeito a não ser pela oração. A não ser pela uma boca que abre
para clamar, para interferir no mundo espiritual. E entenda isso, uma vida de oração, alguém que tem uma vida de clamor de oração, uma vida de constante busca por o Senhor, não é alguém que simplesmente está falando, fazendo uma oração religiosa como na parábola do fariseu. É alguém que abre a boca e interfere no mundo espiritual. É alguém que é identificado no mundo espiritual. Eu te pergunto, com a vida de oração que você tem, você é identificado no mundo espiritual? Você é identificado no mundo espiritual? Porque o Senhor nos chamou para destruir as obras de Satanás. E muitas obras de Satanás, guarde bem isso, muitas obras de Satanás serão destruídas, desfeitas, através do clamor da igreja, através dos joelhos, que não se dobram a dinheiro, a mamão, a Satanás, a Baal, mas se dobram diante do Senhor, nosso Deus, aquele que fez os céus e a terra. E enquanto a igreja, enquanto tem santos, homens e mulheres de joelhos no chão, existe uma igreja de pé. Você precisa despertar essa consciência. Tem coisas que o inimigo só vão cair. É diante de joelho, tem que ter joelho no chão. Tem coisas que às vezes a gente quer bater boca, a gente quer discutir, a gente quer buscar justiça própria, a gente quer ir lá tirar satisfação. Você não vai abrir a boca para nada. E assim diz o Senhor: aquilo que eu preciso fazer em silêncio, você não precisa se intrometer. Então somente confie, dobre os teus joelhos e busque a minha presença, porque aquilo que eu tenho que fazer, eu vou fazer, e fecha a tua boca, busca no secreto, que o Senhor vai trabalhar no silêncio. No teu silêncio. Você não precisa abrir a boca para se justificar e nem para tirar satisfação com ninguém. Amém. Tem que ter. A oração é um pré-requisito para a vitória, gente. Se não tem oração, tem derrota. Fato. Sabe por que muitos cristãos estão sendo derrotados? Porque não tem oração. A derrota já começa. Você já viu aquela história de perder por WO? Lembra aquelas coisas de escola? Daquelas futebol, torneio de escola, aí o time não via, aí ganhamos, oh, beleza, que o outro time não veio, ganhou por WO. Tem gente perdendo por WO, porque o inimigo está vencendo, porque não comparece no campo de batalha, está perdendo por WO. Está perdendo. Hoje não deu tempo de orar. Putz, essa é pior. Não fala isso perto de mim, tá? Você não fala, você não tem essa cara de pau de não falar isso perto de mim. E nem quem está nos assistindo. Não fala isso perto de mim. Não me venha falar que você tinha tantas atribuições que você não teve tempo de buscar a Deus. Não me venha falar que de todas as responsabilidades e compromissos que eu e você temos, não venha me falar que a responsabilidade e o compromisso de orar, de dedicar um tempo na presença e de buscar a Deus é mais importante do que qualquer outra coisa. Ok? Oração pré-requisito para a vitória. A oração, eu arrisco a dizer que deveria ser um pré-requisito para ser. O pré-requisito para ser pastor não deveria ser teologia. Um pré-requisito para ser pastor deveria. Quanto tempo você tem de oração? Eu tenho tanta coisa, eu corro para cá, eu vou para lá, e assim. Então, felizmente, reprovado.
Quando não há clamor, quando não há oração, tem fraqueza espiritual. Tem tanta gente fraca, 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 fraca. Fica tão dependente. O único tempo que a pessoa se alimenta é o dia que ela vem no culto. Meu Deus, que, que, que tristeza. Que tristeza, meu Deus. É tão triste que eu ouvir essas coisas. E o pior de tudo é que existem essa coisa. A oração é um dos princípios mais negligenciados. Pasme você. E detalhe, eu fiquei pasmo nesses dias. Pastores, dizendo: eu quase não tive tempo hoje de orar. Pelo amor de Deus. Que triste ouvir isso. E aí você observa tanta gente fraca, tanta gente vivendo derrotas para o pecado. Não é sendo tentado. Tentação é uma coisa, é sendo derrotado mesmo. É sendo derrotado para o pecado. É vivendo instabilidade na fé, porque não tem uma vida de oração levada a sério. Ok? Nós vamos ganhar este bairro, sabe como? É com o joelho no chão. É joelho no chão. E às vezes você precisa essa instabilidade na fé, tudo pesado. Ih, meu filho, tá pesado a obra de Deus, tá faltando a presença na tua vida. Tá pesado fazer as coisas, tá faltando oração, tá faltando a presença. E tem mais, não é orar, igual eu falei do fariseu religioso, não. Não é abrir a boca, não é reza, é conversa, é clamor. Você tem que orar e a presença de Deus, ela tem que se manifestar ali. Não é que ela tem que eu estou dando ordem para Deus, não. Poxa, você não tem intimidade com o Senhor? Hoje eu fiz questão, normalmente eu sempre deixo uns louvores, né? Já tem uns 2 dias que eu não ponho louvor nenhum para orar. Eu só estou orando ali e a presença se manifesta. E eu já conheço. E para a glória de Deus, não demora muito. Já abre a boca, a presença já está ali presente comigo. Não, 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 não. Eu não sei como as pessoas podem se conformar e viver uma vida assim. Aí tem estabilidade. Hoje eu não estou muito bem. Você pode não estar bem, mas aí, você foi contar, eu vou contar, eu contei para minha amiga, eu contei para não sei quem. Contou para Deus em oração? Não contou. E a maior de todas as tristezas, se não tem clamor, não tem oração, sabe o que tem? O inimigo ganhando terreno. É isso que tem. Eu não me conformei com aquele prostíbulo aberto lá embaixo. A gente orou, derramou um óleo, falou, não vai, não vai. O outro dali, balada, sei lá o que é aquilo, fechou. O prostíbulo lá fechou. Eu não aceito. Não. O bar vai fechar, as coisas vão fechar. E esse bairro vai ser transformado pela presença e pela glória de Deus. As pessoas serão atraídas. E não é a primeira vez, não é a primeira pessoa que eu ouço, primeira nem a segunda pessoa que eu ouço falar, que passa por aqui e que sente vontade de entrar. Porque a glória de Deus atrai as pessoas. Certo? Então o inimigo não pode ganhar terreno. Ok? Conselho. Aconselho até. É que eu não tenho mais moça solteira aqui, né? Até a Sara só. E a Kelly. Não se case com um homem que não ore. Não se case. Você também, viu? Os homens. Tiago, não case, viu? Ô Tiago, tô gostando, não sei o quê. É? Tá bom então. Você tá gostando de mim? Maravilha. Vai ter um culto de oração ali. Você vai comigo? A gente vai ter um pessoal. Aí você
olha a reação da cara. Ah, é que eu vou ter não sei o que lá na casa de não sei aonde. Ah, tá bom então. Deus abençoe, tá? Já vai dar sinais. Sabe por quê? Porque senão vai ser uma pedra, um peso morto. Você orando. Porque assim, as mulheres usam de desculpa para dizer assim, ah, não, o homem que tem é o sacerdote da casa, do lar, e ele é que tem que orar. Ele tem que carregar você, a família toda nas costas, orando. E você só fica vendo coisa de beleza, tiktokizando, vendo as besteiras lá, maratonando série, e nada de oração. E o inimigo ganha um terreno dentro da sua casa, no meio dos seus filhos, enquanto seu marido está indo para trabalhar. Maravilha, parabéns. É isso aí. Tá entendendo? Usa dessa desculpa para dizer, ah, não tem que orar tanto assim. Mentira. Porque aí vai ficar um destoamento bem significativo. Um homem de oração que busca a Deus e uma mulher completamente acabada espiritualmente. Bem, jogando bem assim mesmo. E se for o inverso ainda, é pior ainda. Porque aí é uma mulher que busca a presença e o homem só quer saber de Brasileirão, só quer saber tem o NBA, só quer saber de videogames, só quer saber das coisas mais supérfluas, mais ridículas. Eu gosto de brincar, eu gosto, mas nada substitui. Não, eu não passo um dia sequer, eu não titubeio sem buscar a Deus, sem orar. E detalhe, ninguém atrapalha a minha vida de oração. Ninguém atrapalha. Ninguém. Eu posso estar onde for, posso dormir fora de casa, posso dormir onde for. Minha vida, minha busca, meu tempo é com Ele. Olha, a oração e clamor pela igreja. Primeiro, o clamor desfaz cadeias. Atos capítulo 2, para a gente encerrar. Atos capítulo 12, versículo 3. Enquanto Pedro estava aprisionado, preso em cadeias, havia oração incessante pela igreja. Enquanto o irmão estiver enfermo, e ao invés de alguém caiu, ou alguém estiver preso no pecado, ou alguém estiver passando uma situação difícil, ao invés da igreja, como muitos têm feito, você viu fulano, não sei o que, tá lá. Não, tem que se unir, a igreja tem que clamar, porque o texto diz que havia oração incessante pela igreja. E o que aconteceu? Resposta. Fala assim, havia oração incessante. Fala assim, havia oração incessante da igreja e houve resposta. Houve resposta, houve ou não houve? O anjo não entrou lá dentro da cadeia? Por que aquele anjo entrou dentro da cadeia? Porque Deus deu o livramento, sim. Por que Deus deu o livramento? Porque a igreja clamou. Certo? Segundo, o clamor que manifesta a glória de Deus. Acorde, Maria da Silva. A glória de Deus, segundo Crônicas, não dá para abrir tudo, mas segundo Crônicas, capítulo 6, no finalzinho, depois o 7 em diante, o texto diz, acabando Salomão de orar, a glória de Deus. Foi primeiro fogo cair dos céus e consumiu o holocausto que estava no altar, e a glória de Deus encheu o templo. A glória, não foi a glória do fulano de tal que cantou no show lá não sei aonde e tal. Não. Foi a glória, não foi presente, não, foi a glória de Deus. Quando a glória de Deus vem, as pernas não aguentam.
A glória de Deus encheu. E detalhe, a glória de Deus encheu, os sacerdotes não podiam entrar. Por que não podia entrar? Porque a glória de Deus estava lá. Não estava como entrar. Eles se prostraram e falaram, o quê? Quando tem clamor e tem oração, a glória de Deus vem. Sabe por que nós vivemos uns dias aí que, sinais, sim, e tem muitos pessimistas que falam, não, nós vivemos, os dias são maus, e nós viveremos os maus dias, e não adianta, e esse negócio de avivamento não tem nada a ver. Não é isso que a Bíblia diz. Joel 2,28 vai dizer que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os velhos sonharão, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Esse grande e terrível dia do Senhor é o escatológico, é os dias, últimos dias. Porque apesar de Pedro ter falado no Pentecoste, falado sobre esse texto, que era para que se cumprisse a palavra do profeta Joel, mas a totalidade daquela profecia não se cumpriu no Pentecoste. Vai se cumprir nesses dias aqui. Por isso, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O Senhor quer anunciar e quer abalar as estruturas deste bairro. Vou falar deste bairro porque a gente está aqui. O Senhor quer abalar as estruturas deste bairro. O Senhor quer se apresentar e quer que este bairro caia aos pés dele em temor, para que saibam quem é o Senhor que fez os céus e a terra. Mas é necessário ter a igreja que clame. Amém. E terceiro, onde tem clamor, o inimigo não faz o que quer e nem toma espaço. Aonde tem uma pessoa de oração, o inimigo não ganha espaço. Você sabe por que tem muitos lugares, o rock, durante muitos anos foi falado que o rock era do diabo? Porque o profeta Raul Seixas falou e as pessoas acreditaram. Olha aí. Um barbudo, detesto Raul Seixas, já deixando bem, não sei quem gosta, mas detesto e abomino com todas as minhas forças, apesar de gostar de rock. Detesto. Mas aí o profeta Raul Seixas disse que o rock era do diabo. E detalhe, os crentes acreditavam mais no diabo nesse contexto, porque na verdade as pessoas não gostavam do estilo musical, né? E por conveniência, a falar, é do diabo. Por que é do diabo? Porque tem guitarra, porque tem bateria. Então, né? Só que por coincidências dos céus, por coincidência dos céus, num show da garagem tocando metal, quem é que entrou por aquelas portas? Fui eu. E se não houvesse? Eu não estaria aqui pregando para vocês, não existiria desfrutar. Pronto. Fim de papo. Tá entendendo os planos de Deus? Porque uma veinha idosa, nos vigílias de oração, clamava. A resposta de oração está aqui materializada para testemunhar e para dizer para você que você precisa ter uma vida de oração. Que você precisa clamar para que o inimigo não ganhe espaço dentro da sua casa. Que você precisa orar sem cessar para que o inimigo não ganhe espaço neste bairro, para que o inimigo não ganhe um espaço, principalmente para que ele não ganhe espaço, nem ocupe um espaço que é para aqueles que são da luz ocupar. Ok? Porque muitas vezes não tem clamor, se coloca de pé. Se não tem clamor, sabe o que acontece? Porque em muitos lugares, muitas igrejas estão por aí espalhadas, mas às vezes você vê de um lado
Uma casa, é possível, você vê, aqui andando lá para a estrada do Campo Limpo, sentido extra ali, Açaí, do lado da igreja tem um prostíbulo. Como que isso é possível, pelo amor de Deus? Como que eu e você podemos nos conformar? Como muita gente, o filho está nas drogas, o filho está não sei aonde. No tempo de Deus, então coloca responsabilidade para Deus. Que tempo de Deus, coisa nenhuma. O tempo de Deus, como a própria pastora falou aqui no domingo, o tempo de Deus não é o Cronos, não. O tempo de Deus é Ele aguardando você se ligar, se tocar. Como minha mãe diz, se toque, vai fazer o que você tem que fazer. Vai quebrantar o coração. Vai abrir a tua boca para clamar. Não é, no tempo de Deus. Não. O tempo de Deus é quando eu estou com os meus joelhos dobrados no chão e eu vou clamar e não vou aceitar que o inimigo ganhe espaço. Não vou aceitar. Amém. Por isso, comece a orar aí no teu lugar. Primeira coisa, você vai orar para que o inimigo comece a perder espaço. Para que a glória de Deus venha. E para que as cadeias sejam desfeitas. Para que as cadeias sejam desfeitas. Em nome de Jesus. Para que cadeias demoníacas sejam destruídas. É chegado um tempo do Senhor começar a abalar as estruturas deste bairro. É chegado um tempo do Senhor começar a abalar as estruturas da tua casa. Para começar a mexer no teu interior. Para que você abra essa sua boca e comece a clamar. E comece a abrir a tua boca. Para que a resposta venha do céu. O Senhor quer dar resposta ao clamor da sua igreja. Oh, aleluia! Aonde tem uma igreja que ora e que clama, aonde tem joelhos que se dobram diante dele, nas madrugadas, nas manhãs, nas noites, o inimigo não ganha espaço. Oh, aleluia, aleluia, Senhor. Nós oramos nesta noite. E eu não me conformo, Senhor, como uma igreja apática. Eu não me conformo. E começo a clamar desde já a Ti, para que venha dos quatro ventos, Espírito de vida e ressurreição, e traz, Senhor, revive estes ossos, esse vale de morte, aonde muitas bocas estão cheias de morte, e não abre a boca para clamar. Comece a despertar a sua igreja, para clamar. Oh, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Aleluia, aleluia. Enquanto Josafá clamava, Senhor, o Senhor foi lá e deu o livramento, e a resposta veio. Aonde tem um coração sincero, Senhor, aonde tem um coração sincero, como a sua palavra nos mostra, aonde tem um coração sincero, te adorando e clamando a ti, não há clamor e oração que não tenha resposta.
Que eu dou e badas. Oh, recadarabaço de ocodereba. Irite cabadaço de ocodaraba. Aleluia, desperta, desperta, desperta aqueles que dormem, desperta, Senhor, desperta, desperta. Que o Senhor não nos encontre e diga para nós: nem por uma hora pudestes orar e vigiar. Oh, de quebadaço, norodo e cabá. Nem por uma hora. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, tira essa instabilidade, tira esta falta de fé, tira esta derrota para o pecado, tira, Senhor, essa fraqueza espiritual, desperta um povo que ora nesses dias, desperta a tua igreja, Senhor. Oh, em nome de Jesus, desperta neste bairro, em nome de Jesus, desperta aqueles que estão dormindo, dormindo espiritualmente. O diabo está roubando muitas pessoas na cara e muitos estão dormindo. Desperta nesta noite. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Não tem clamor que não tenha resposta. Não tem clamor, não tem oração. Oh, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem pouco poder, é porque tem pouca oração. Aleluia. Tem nada de poder, é porque não tem nada de oração. Aleluia, tem muito orgulho, é porque tem muito pouco oração, tem muita vazão para a carne e pouca vida na presença de quebrantamento. Porque às vezes a oração é clamar, é abrir a boca e gritar e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Olha para essa vida, olha para tanto orgulho que tem no meu coração. Oh, aleluia. Arabacá, Senhor. E demais do cordeiro. Aleluia, aleluia, aleluia. Tempo de clamor, tempo de clamor. Tempo de clamor, tempo de clamor, tempo de clamor. Tempo de clamor. Tempo de clamor. Aleluia. Arabacada, vassou que te adorebas. Oh, meu Deus. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. Aleluia. Clama-me e responde-te. Sabe que você não tem resposta? Porque você não tem clamor, porque não tem clamor. Porque você não é sincero. Para de maquiar as coisas na presença de Deus. Começa a ser verdadeiro. Seja verdadeiro na presença. Seja verdadeiro. Sabe quando começou a acontecer libertação na minha vida? Sabe que quando começou a acontecer transformação na minha vida? Quando eu comecei a ser verdadeiro e começar a clamar e pedir misericórdia para o Senhor. Aí começou o processo. Perdoa, sabe aquelas oração genérica? Perdoa os meus pecados. Me abençoa. Ah, Senhor, tira as coisas ruins de mim. Ai, eu estou mal. Ai. Isso quando muitos não fazem igual o fariseu, né? Senhor,
Eu dou dízimo de tudo, eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo, não sou como esse. A gente olha para uma pessoa que comete um assassinato e fala assim, não, né? Eu não cometo pecados assim tão grosseiros. Eu não sou tão assim. Cuidado. Nós vamos ter um tempo de clamor. Se prepare. Se prepare. Se prepare. Nós vamos gastar mais tempos aqui e está faltando uma vigília de oração aqui nessa igreja. Está faltando. Está faltando mais tempo de oração aqui na igreja. Está faltando. Está faltando. Está faltando. Muitas respostas e muitas vitórias que você vai ter em oração. Isso pode se despedir de toda a ansiedade também. Porque tem coisa que a resposta não é hoje, não. O Senhor vai nos provar e provar nossa fé para a gente perseverar em oração. Não é só orar, é perseverar em oração. Amém? Você que nos assiste, se você não tem uma vida de oração, você já está derrotado. Ah, Paulo está profetizando sobre a minha vida? Não. Eu estou afirmando um fato. Só estou colocando para você um fato. Se você não tem uma vida de oração, você está derrotado. Ponto. Ah, mas o sangue de Jesus, eu entreguei minha vida para Jesus, não sei o quê. Não, você entregou. Mas você entregou a sua vida para Ele e não fala com Ele. Que legal. Parabéns. Portanto, assuma um compromisso verdadeiro com o Senhor e tenha uma vida de oração em nome de Jesus. Comece a clamar aí na tua casa para que o inimigo pare de ganhar terreno dentro da sua casa e você comece a clamar e a ter uma vida, largar de ser sem vergonha e começar a orar aí na tua casa, largar de ter essa vida superficial que você tem e começar a orar em nome de Jesus. Deus abençoe, viu? Amém?